Olá pessoal! No Mundo UFG de hoje vamos falar dos 60 anos de existência da Faculdade de Ciências Sociais da UFG. E ainda, você vai conhecer a história da professora Thelma Soares e o trabalho dela com a inteligência artificial na universidade no quadro Sempre UFG. Fique com a gente, o Mundo UFG já está no ar. Sejam muito bem-vindos ao Mundo UFG. Eu sou Cássio Neves, um homem negro de pele clara. Meus cabelos eles têm o formato de Black Power. Eu tenho os olhos castanhos e eu uso barba. Eu sempre faço a descrição de todas as pessoas que aparecem aqui na telinha para tornar a programação mais acessível ao nosso público cego e de baixa visão, além da acessibilidade em Libras para o público surdo. A intérprete de Libras é a Sara Raquel, integrante do Laboratório de Tradução Audiovisual Acessível, o LabTAV, e ela se descreve como uma mulher de média estatura, tem pele parda, olhos escuros e cabelos lisos com mechas abaixo dos ombros. Participe com a gente por meio do nosso WhatsApp, é só você mandar a sua mensagem para esse número que aparece aqui embaixo da sua tela, 629-8114-06. Você pode também começar a seguir a gente por meio do nosso Instagram. Vou repetir o número aí do nosso WhatsApp. É 629-9181-1406. Tá bom? Muito bem, então agora eu já vou caminhando aqui para o nosso sofá, porque os nossos convidados já estão aqui com a gente. Comigo aqui hoje, o diretor da Faculdade de Ciências Sociais da UFG, professor Luiz Melo. Ele se descreve como um homem branco, tem 59 anos, 1,83 m de altura, tem cabelos curtos e grisalhos e tem marcas de expressão também no rosto. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado, Cássio. E com a gente também a professora aposentada da Faculdade de Ciências Sociais, professora Dalva Souza, que tanto contribuiu e contribui, com esse curso, com a universidade. A professora Dalva se descreve como uma mulher de 73 anos, tem baixa estatura, pele clara, cabelos de comprimento médio, ruivos acobreados e olhos castanhos. Seja muito bem-vinda, professora. Muito obrigada. Para a gente começar já, então, falando dessa história, quando foi que a senhora entrou no curso aqui na universidade? Primeiro eu entrei como aluna, em 1978. E depois, em 1984, já como professora substituta. Depois, em 86, eu fiz o concurso para professor efetivo da universidade e permaneci até 2013, quando eu me aposentei, mas retornei como professora voluntária, porque eu ainda tinha alunos na pós-graduação e também meu desejo de me aposentar não era tão firme assim. E aí fiquei até 2019. E como é para a senhora ver a universidade completando 64 anos e o curso de Ciências Sociais já com toda essa história também de 60 anos? É uma alegria muito grande e também acaba sendo uma volta também, um retorno. Neste ano, nós celebramos praticamente durante todo o ano, né? O professor Luiz elaborou uma programação assim, muito extensa, muito dinâmica e muito interessante, que está culminando com essa semana agora de um colóquio importante. E foi muito bom rever os colegas, participar. No início do ano teve a entrega do título de professor emérito para 3 professores, dos quais eu estou incluída, além do professor Itami Campos e da professora Ney Clara de Lima, que foi uma homenagem assim, muito bonita, muito gratificante, muito generosa da universidade, e que acaba que nos gratifica muito pela nossa atuação no curso de Ciências Sociais. Que bacana escutar isso de alguém que fez parte de tanto tempo dentro dessa história de 60 anos, né, professor? Conta pra gente sobre essa programação. Bem, como a professora Dalva adiantou, a gente começou essa programação no início do ano praticamente, acho que foi em abril a entrega do título de eméritos, Depois tivemos também uma exposição alusiva aos 60 anos do curso, que foi realizada na Biblioteca Central da UFG. E agora a gente está tendo a finalização do colóquio hoje, que celebra esses 60 anos com a presença de muitos egressas do curso, docentes, pessoas que têm a ver com essa longa história.
E é interessante porque você anunciou a presença da gente falando dos 60 anos da faculdade. E, em verdade, depois você próprio percebeu que são 60 anos do curso. Isso. Porque a faculdade é muito mais recente, né? A Faculdade de Ciências Sociais. A faculdade fazendo 64 e o curso 60. A Universidade 64. Isso. A UFG fazendo 64. A nossa faculdade fazendo 15. A FCS, né? Mas o curso fazendo 60. Porque, em verdade, o curso foi criado dentro de uma outra estrutura que ainda nem existia o ICHL, né, Dalva? Que foi o Instituto de Ciências Humanas e Letras, que é a primeira unidade acadêmica mais separada, né? Porque no primeiro juntava quase todo mundo, né? Juntava a gente, a educação, acho que a química, porque era ciências, educação e filosofia. Aí depois criou-se o ICHL, alguns anos depois criou-se a Faculdade de Ciências Humanas e Filosofia, que foi quando eu cheguei. ICHL, conta para o público o que é. É Instituto de Ciências Humanas e Filosofia. Aí muitos anos depois houve uma divisão. Não, é de letras, o L é de letras, isso mesmo, desculpe. E aí alguns anos depois criou-se a FACOMB, que era a Faculdade de Comunicação, que hoje é FIC, criou-se também a Faculdade de Letras e criou-se a Faculdade de Ciências Humanas e Filosofia, essa que eu cometi o lapso, né? Que era a FCHF. Aí, mais recentemente, há 15 anos, essa FCHF dividiu-se em 3. A gente tem a Faculdade de História, a Faculdade de Filosofia e a nossa Faculdade de Ciências Sociais. Nossa, mas aí Entendeu? realmente é só quem vivenciou a história. Só quem estava lá, e eu não vivi essa história toda junto com a Dalva. Eu cheguei em 2002, então eu tenho um conhecimento de um terço dessa história, digamos assim. Eu costumo dizer que assim, essas siglas dentro da universidade, às vezes elas confundem a gente, né, professora? Isso. São tantas siglas, tantos nomes para a gente decorar, mas de fato, esses nomes que são tão importantes, que unem tanta história. O que a senhora percebe que, assim, dentro do curso, foi realmente um divisor de águas que antes não acontecia, que para a senhora foi assim um marco realmente? Claro que tem várias histórias que a senhora tem guardado na mente sobre a faculdade, mas eu quero que a senhora conte um pouquinho para a gente. Eu acho que eu posso tomar algumas falas desse colóquio que a gente teve, que está tendo ainda, né? Mas algumas falas que eu ouvi de ex-alunos e também que expressam também o meu sentimento com relação ao curso de Ciências Sociais. No colóquio, vários ex-alunos, professores mencionaram um caráter inclusivo do curso de Ciências Sociais. E essa capacidade que o curso teve e tem, isso teve no meu tempo, né, como estudante ainda, né, e depois assim que eu ingressei como professora, e agora esses que são alunos mais recentes, egressos mais recentes, e que deram os seus depoimentos, além desse caráter inclusivo, essa capacidade que o curso de Ciências Sociais teve de nos dar elementos, nos dar instrumentos para uma ação na sociedade, uma ação, né, nas nossas relações sociais. Não só de formar excelentes profissionais, seja no campo do ensino, da pesquisa, e mesmo nós temos também muitos alunos atuando, né, em empresas de pesquisa, e outro tipo de empresa também. Mas, assim, essa capacidade crítica que o curso nos proporcionou e da gente fazer uma diferença na vida social, nas nossas relações sociais. Isso foi muito mencionado, né, pelos egressos, e isso nos enche de muita alegria, né? Porque eu acho que um curso de Ciências Sociais, eu acho que esse é o objetivo máximo dele, né? Não só formar o profissional, né? Capacitar o profissional, mas formar uma pessoa para a vida, né? Outra coisa que foi mencionada também e que também eu acho que é interessante ressaltar é que as pessoas se sentem muito felizes aqui, né? Muito alegres, acolhidas, né? E eu acho que isso faz muita diferença. Com certeza. E o poder público, de que maneira que ele conversa com a faculdade nesse sentido? De utilizar as pesquisas, todo o saber que é desenvolvido dentro dela? Olha, Cássio, esse é um enorme desafio, né? Especialmente nos últimos anos, quando nós das universidades tivemos que enfrentar, né, uma brutal
de realizar uma brutal resistência a muitos ataques que foram dirigidos ao conhecimento produzido na universidade, inclusive fora da universidade, mas por pesquisadores, cientistas e intelectuais. O trabalho que a gente teve, por exemplo, para reconquistar a confiança da população nas vacinas. Hoje a gente tem como ministra da Saúde uma socióloga. Isso é importante e pode parecer muito estranho para muita gente. Mas nós, profissionais da área de ciências sociais, somos aqueles que estamos em todas as áreas de conhecimento praticamente. Porque todos os problemas que atingem os seres humanos, antes de tudo, são produzidos por nós mesmos, né? Pela maneira como nos relacionamos com o planeta. Então a gente forma profissionais para atuar no legislativo, no judiciário, no executivo, nas organizações não governamentais, nos sindicatos. E aí cabe a essas diferentes instituições terem a vontade política, né, de absorver os conhecimentos que são produzidos na universidade. Mas eu acho que, na linha um pouco do que a Dalva estava dizendo também, né, um marco muito importante para nós, da UFG em geral, né, e das universidades como um todo, foi a criação do REUNE, né, que foi um programa governamental de expansão das instituições federais de ensino superior em 2008, 2009, que proporcionou que a gente criasse um curso novo de Ciências Sociais e Políticas Públicas, por exemplo, né, que acho que vai bem ao encontro do que você está perguntando, né, de como é que o poder público pode se apropriar do conhecimento que é produzido. Criamos um curso novo de museologia. A chegada de novos profissionais proporcionou a criação de um programa de pós-graduação em antropologia, outro em ciência política e relações internacionais, porque antes a gente tinha só de sociologia, né, Dalva? E todos os profissionais atuavam neste programa, mesmo que fossem antropólogos, cientistas políticos. E hoje a faculdade é muito maior, a gente inclusive tem um curso de relações internacionais que foi criado já depois do REUNE, né? E eu queria aproveitar esse momentinho exatamente para falar com as pessoas jovens que estão terminando o ensino médio, né, que já fizeram o Enem, né, que se inscrevam no SISU, é isso que eu queria convidar vocês a fazerem, e que pensem nos cursos da área de ciências humanas, pensem nos cursos de ciências sociais, de relações internacionais, de museologia, porque cá para nós, quando vocês ficarem adultos e tiverem a nossa idade, né, Dalva, a gente não tem ideia do que vai ser o mundo. Mas seguramente a gente vai precisar de muita gente que esteja preocupada de compreender as relações sociais, de ajudar a construir uma sociedade justa, de enfrentar as opressões, de enfrentar as desigualdades. Então a celebração desses 60 anos, Cássio, tem muito a ver com isso, né? Porque o curso foi criado e pouco menos de um mês depois houve o golpe militar. Imagina o desafio que foi isso, né? A gente fez um mini documentário que foi lançado ontem, que inclusive tem trechos de fala da professora Dalva, do professor Itamir, que foi da primeira turma. Imagine, né? Ainda tem os 10 alunos da primeira turma que são vivos. Ou seja, hoje tem 87, 88 anos, não, 77, 78 anos por aí, né? Assim, e o professor Itamir falava exatamente de como houve uma debandada do curso em função das perseguições políticas que ocorreram nesse momento inicial. Então é muito importante que a gente lembre que essa história existe, por isso que a gente já está celebrando, né? E que a gente precisa garantir que essa sociedade seja boa para todo mundo. E não só para as pessoas ricas, não só para as pessoas que ocupam as posições de dominação na sociedade. Então, assim, quem quiser ajudar a construir um mundo novo, venha para as ciências sociais, venha para a universidade de uma maneira geral. Acho que aqui é isso que a Dalva disse, né? Existe muito espaço de acolhida, espaço de refúgio, para que a gente, de fato, invista no conhecimento, invista na produção do conhecimento científico e na transformação da vida das pessoas para muito melhor, né? Tá feito o convite, um convite muito bom, inclusive, para você que ainda tem aí, ó, dúvidas sobre qual curso, ou se você já está muito certo daquele curso que você quer também, mas se você quiser ampliar ainda mais o conhecimento, tá aí o convite do professor Luiz Melo, que é da Faculdade de Ciências Sociais, a professora Dalva também, que tanto contribuiu com essa história. Muito obrigado pela presença de vocês aqui e parabéns por construírem juntos isso para dentro da universidade também. Obrigado. Muito bem, e agora nós vamos para um intervalo rapidinho, não saia daí porque no próximo bloco você vai conhecer a história da professora Thelma Soares e o trabalho dela com a inteligência artificial aqui na universidade, no quadro Sempre UFG. Rapidinho, eu estou de volta. Muito bem, já estamos de volta com o Mundo UFG e como eu disse para vocês, hoje é dia do quadro Sempre UFG.
Por isso, nós vamos conhecer a história da professora Thelma Soares, que eu já vou caminhando aqui para contar para vocês. A professora Thelma, ela é diretora do Centro de Excelência em Inteligência Artificial da UFG. Ela se descreve como uma mulher de meia idade, tem pele clara, olhos verdes e cabelos loiros, escuros e curtos. Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com você, Cássio. Prazer é nosso e queremos muito conhecer a história da senhora aqui. O Sempre UFG é esse espaço em que a gente conhece a vida do professor dentro da universidade. Como foi que começou essa história? Essa história começou em 2009, quando eu entrei aqui na UFG. Eu cheguei aqui no segundo semestre de 2009, eu iniciei minhas atividades como docente lá no Instituto de Informática por meio do Reúne. Então, eu sou... acho que uma das primeiras a chegar ali no Instituto de Informática, nessa expansão que foi o Reúne, né, como foi comentado aqui no bloco anterior, que foi um grande crescimento aqui da UFG, né, lá no Instituto de Informática mesmo. Nós saímos, era um corpo docente de aproximadamente 15 docentes, hoje nós somos 74. Olha só. E eu tive o prazer de fazer parte dessa história lá no comecinho dela. E tanto se fala hoje, professor, em inteligência artificial. A senhora está no INF, né, que é o Instituto de Informática, e é isso mesmo? Isso mesmo. O Instituto de Informática. E aí, dentro dele tem o CEIA, que eu quero que a senhora explique para o público o que é. Trabalha com inteligência artificial o tempo todo, né? Sim. O CEIA, o Centro de Excelência em Inteligência Artificial, ele é uma iniciativa que foi construída em parceria com o Governo do Estado de Goiás, por meio da FAPEG, né, a Fundação de Amparo à Pesquisa de Goiás. E, inclusive, está fazendo 5 anos agora, nesse mês de dezembro. Né, e foi uma iniciativa, mas que já vinha de outras datas, né? Eu, juntamente com o professor Anderson e outros colegas lá do Instituto de Informática, a gente já vinha trabalhando no desenvolvimento de pesquisas de inteligência artificial com empresas parceiras, e a gente viu nessa parceria com o governo uma oportunidade de expandir as nossas ações, e aí a gente começou a trabalhar por baixo desse nome, né, Centro de Excelência em Inteligência Artificial. Hoje, as soluções que a gente desenvolve já estão aí presentes. A gente estima na vida de mais ou menos 90 milhões de brasileiros, né? Olha só. Eu acho que uma coisa que é quase do dia a dia de quem tem carro, se você hoje tem um seguro de carro, provavelmente é uma solução que nós desenvolvemos aí em parceria com a Cília. Ela está no seu celular ali, quando você bate o carro, tira foto, precisa de fazer uma solicitação de um seguro, essa inteligência artificial ajuda a acelerar essa relação com as seguradoras. O quanto que a inteligência artificial tem ajudado a humanidade, né? Sim, sim. Mas existe muito medo também das pessoas, né, professora? Sim, as pessoas têm medo, mas eu acho que, como toda revolução industrial, trouxe medo para a sociedade, né? Mas eu acho que é algo que é quase um caminho sem volta já. Às vezes a gente pensa que a inteligência artificial está muito longe, né? Mas quando você usa uma rede social, você está usando inteligência artificial o tempo todo, né? Então, tá no nosso dia a dia, a gente nem sabe mais. E no coração da senhora, esse tempo dentro da universidade, que sentido faz? Acho que foi muito bom. Eu acho que a minha carreira contribuiu para muita coisa aqui dentro, né? Eu posso dizer que eu já atuei desde a administração até a extensão, pesquisa, e a UFG faz parte dessa minha trajetória, né? Já são 15 anos aqui na universidade, vivenciei muita coisa, muito crescimento, né? Eu vivi, quando eu cheguei aqui, né, o Instituto de Informática hoje é pertinho aqui do estúdio, mas antes a gente ficava ali perto do Instituto de Física, né? Professora, inclusive é por conta dessa importância realmente que a gente convidou a senhora para conhecer um pouquinho de tudo isso. Quero aqui agradecer à professora Thelma por estar aqui presente com a gente, por contribuir com essa história e que venham muitos outros anos pela frente, viu? Com certeza. Obrigadão. Muito bem, e agora eu conto para vocês que na última terça-feira ocorreu o lançamento do Observatório dos Povos Indígenas de Goiás, no Museu Antropológico da UFG. O evento contou com a presença de lideranças indígenas e de pesquisadores envolvidos no projeto. A repórter Amanda Dutra e o cinegrafista Israel Alencar trazem mais detalhes para a gente na reportagem.
Lançado no dia 10 de dezembro, o Observatório dos Povos Indígenas de Goiás nasce em celebração aos 55 anos do Museu Antropológico da UFG. O projeto foi proposto para acolher os povos originários goianos em 3 campos: no campo da educação, dos territórios indígenas, que engloba a questão da terra, e, por último, na área da saúde. Goiás é o lar de quase 20 mil indígenas de 3 famílias étnicas diferentes: Avacanoeiro, Inancarajá e Tapuia do Carretão. Com isso, o Observatório dos Povos Indígenas é um marco para o Estado, uma vez que pretende monitorar, documentar e promover os direitos humanos a essa população. O projeto ele tem a intenção de ser uma escuta afetiva, no primeiro momento, dos 3 grupos indígenas do estado de Goiás. Então, nesse segundo momento, nós também estaremos nesse momento de diálogo com esses grupos. Então, o objetivo do projeto é fazer uma mediação, um diálogo com as organizações governamentais, não governamentais, para que os direitos dos povos indígenas de Goiás e em Goiás sejam, de fato, exercidos, né? O projeto ainda prevê uma plataforma online que vai funcionar como uma ouvidoria. Por lá, a equipe do observatório vai entender o que os povos indígenas precisam e garantir a assistência necessária. Que ela vai receber todas as demandas dos grupos indígenas e da população com relação a alguma denúncia, né, com relação ao não exercício dos direitos humanos deles, e aí nós vamos então, como equipe de pesquisadores seniores, competentes na área do direito, na área da antropologia, da arqueologia, dos direitos humanos, da sociologia, apurar essas questões e aí levar para os órgãos que sejam responsáveis por ele, seja o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, a FUNAI, por aí vai. Muito bem, agora chegou a hora da nossa agenda de eventos e serviços da universidade. Quem traz as novidades hoje para a gente é o Johnny Cangirana. Já vai chegando aqui para trazer todas essas novidades para a gente. Muito bom dia para você. Ótimo dia, Cássio. Tudo bem? Ótimo dia principalmente para você que acompanha aí de casa. Na agenda de hoje você vai conferir oportunidades de eventos, mas antes de falar, vou me apresentar. Meu nome é Johnny Cangirana, sou um homem negro, de pele clara, meu cabelo e barba são escuros e eu tenho um olho castanho claro. Hoje é a última oportunidade de visitar a exposição artística e científica Matizes da Terra, lá no planetário da UFG, que fica próximo ao Parque Multirama. Essa é a 3ª edição do evento, que tem como tema Parques Urbanos, o reduto dos solos da cidade. Na exposição é discutida a importância do solo para as áreas urbanas e o papel dos parques urbanos, que revelam à população o solo, que normalmente fica escondido pelo concreto e também pelo asfalto. E vale a pena conferir. Muito bem. Segunda dica de hoje. Hoje, Cássio, também vai rolar a celebração de 15 anos do programa de pós-graduação em Antropologia Social, a partir das 2 da tarde. Lá vai acontecer mesa de debates com o tema Antropologia Insurgente no Sertão. Ainda dentro do evento, teremos premiação de artigos científicos, lançamento de livros e o encerramento é com a minha parte favorita desse evento, Cássio, confesso, que é o coffee break. Muito bom. E ainda unido ali ao conhecimento, coisa boa demais. O que mais que a gente tem para hoje, Johnny? E amanhã, a UFG encerra as atividades comemorativas de 64 anos e inaugura a sede provisória do campus da Cidade Ocidental. Lá serão oferecidos cursos de Engenharia de Software, Administração Pública, Gestão de Segurança Cibernética, Gestão de Segurança Digital e Inteligência Artificial para a Gestão Pública. Depois que as obras do campus forem terminadas, o campus terá aproximadamente 500 mil metros quadrados e deve receber os primeiros alunos a partir do 2º semestre do ano que vem, ou seja, a partir do mês de agosto. Muito bem. Todas as informações passadas eu te agradeço muito e até a próxima, viu? Vou aproveitar o cafezinho que está lá fora também, que é o nosso estúdio. Certo. Obrigado, viu? Pessoal, vou indo nessa também, mas te espero na segunda-feira. Bom final de semana para você. Beijos e até mais. Tchau.